Chegou o momento de estudarmos a palavra de Deus. Se abra nesta hora para aquilo que o Espírito Santo tem a lhe dizer. Amém? O tema desta noite está no telão. O crescimento vem de Deus. Sabe que o crescimento na vida de um homem e de uma mulher de Deus sempre virá do Senhor. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, Paulo escreve dizendo: eu plantei, diz Paulo, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Isto significa que a nossa parte é plantar e regar, mas quem dará o crescimento sempre será o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus maravilhoso, queremos entender nesta noite acerca deste assunto tão importante, sobre o crescimento que vem de Ti. Queremos entender e compreender qual é a nossa parte neste processo, Senhor. Qual é a nossa parte, o que nós devemos desenvolver na nossa vida cristã para receber este crescimento que vem de Ti. Fala nesta hora aos nossos corações, Pai. Fala a mente de cada filho, de cada filha. Abre a mente, o coração do Teu povo nesta hora, nesta noite. Senhor Jesus, que todos entendam e compreendam aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta hora. Abre o nosso coração. Ilumina os olhos, o nosso entendimento. Desperta nesta hora cada mente, cada coração, para entender e compreender, Senhor Jesus, o que o Senhor tem a nos dizer. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bem. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, todas as vezes que eu subo ao altar, eu subo com temor e tremor, porque eu sei a responsabilidade que pesa sobre a minha vida. Sabe que um pastor de verdade, ele tem muito zelo para com a vida das suas ovelhas. Eu sei que um conselho que eu te der, e se você ouvir este conselho, e você agir de acordo com este conselho, e este for um mau conselho para a sua vida, o seu sangue recairá sobre a minha vida. É uma responsabilidade muito grande que eu tenho sobre os meus ombros, trazer a palavra de Deus para a sua vida. E eu tenho falado aqui, porque esta é a palavra profética para o nosso ministério, que este será um ano de grandes vitórias. O Senhor tem nos dito profeticamente que este vai ser um ano de grandes vitórias para nós. E a percepção que eu tenho é que muitas vezes quando eu falo isso, quando eu falo sobre abundância, sobre riqueza, sobre provisão, sobre bem-estar, parece que eu estou falando um pouco sobre um mundo que não existe para algumas pessoas. Eu tenho dito aqui que algumas pessoas têm dificuldade em conceber, em entender, em receber aquilo que eu tenho trazido da parte de Deus. Então, algumas pessoas, quando eu digo, olha, é o ano do seu crescimento, é o ano em que você vai crescer sobremaneira, é um ano de grandes vitórias para a sua vida, isto soa para algumas pessoas de forma fantasiosa, é uma fantasia, talvez na mente de algumas pessoas. Mas eu quero lhe dizer que eu não estou aqui no altar para brincar com as suas emoções. Estou aqui para fantasiar e criar um mundo de fantasias e te dar um pouquinho de esperança, depositar em você uma gotinha de esperança e depois você vai para casa e nada mudou. Muito pelo contrário. Quando eu te digo deste altar que este é um ano de grandes vitórias, é porque de fato esta é a vontade de Deus para a sua vida. Diga a vontade de Deus. Vamos falar com mais alegria e entusiasmo. Diga, a vontade de Deus é que eu tenha grandes vitórias. Grandes vitórias é o que Deus tem para nós. Então, nós estamos falando de coisas, amados, que são possíveis de acontecer. Algumas pessoas pensam assim, mas pastor,
irmão está falando de grandes vitórias, de bênçãos, de coisas que vão acontecer. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo pensar que isto pode acontecer na minha vida. Isto para mim soa como uma fantasia. Meu irmão, não pense desta forma. Não pense que é fantasia aquilo que o Espírito Santo de Deus tem dito a você através desse altar. Deus tem grandes vitórias para a sua vida. Você pode dizer isso? Diga, eu recebo grandes vitórias para a minha vida. Algumas pessoas têm dificuldade de acreditar em coisas melhores para a sua vida. Algumas pessoas têm dificuldade de acreditar que podem ser felizes, que podem ter uma vida feliz, alegria plena. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade. E é meu dever como teu pastor te instruir para que você acredite numa vida melhor. Sabe que isto que acontece com algumas pessoas não é de hoje. Eu encontro na Bíblia Sagrada algumas pessoas que também não acreditaram quando Deus lhes fez algumas promessas. Um dos grandes exemplos que eu encontro na Bíblia Sagrada foi Sara, a mulher de Abraão. A Bíblia fala que o Senhor fala para Sara e para Abraão que fariam deles uma grande nação e que ele daria a Abraão e a Sara um filho. Sara chega ao ponto de rir, de zombar daquilo que Deus estava falando. Sabe que isto acontece nos dias de hoje, dentro da igreja? Algumas pessoas até riem quando nós falamos de que é um ano de grandes vitórias. Você diz, mas pastor, eu não estou conseguindo pagar a conta de água, a conta de luz, o irmão está me dizendo que é um ano de grandes vitórias? Pastor, eu estou ao ponto de fechar o meu comércio, eu estou ao ponto de falir. O irmão está dizendo que é um ano de grandes vitórias? Esta foi a mesma reação que Sara teve alguns anos atrás. E eu quero lhe dizer, nós não podemos aceitar isso na nossa mente e nos nossos pensamentos. Gênesis 18, 10 a 13, diz assim, do versículo 10 em diante. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velha também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Veja que situação constrangedora para Abraão e para Sara. O Senhor começa a dizer, certamente voltarei daqui a um ano por intermédio do anjo, ele diz, e Sara, tua mulher, dará à luz a uma criança. Sara estava do outro lado da tenda, escondidinha, e ela ouviu aquilo, Sara riu. Ela disse, acaso terei eu ainda prazer? Eu sendo velha, já velha o meu senhor, o meu marido já é de idade, eu sou de idade, será que eu ainda vou ter prazer? Ela começou a rir. Sabe que esta é a mentalidade de algumas pessoas nos dias de hoje na obra de Deus? Porque as pessoas pensam que para Deus operar um milagre, precisa que a pessoa tenha tudo, que a pessoa tenha todas as condições. Meu irmão, se você tiver tudo, não é milagre. Milagre é quando você usa a sua fé, quando você não tem nada, é quando existe uma impossibilidade e Deus age com a capacidade e a soberania dele. Então, eu quero que você entenda nesta noite que você não pode duvidar daquilo que Deus tem dito a você. Por mais absurdo que pareça, por mais improvável que pareça, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, o que eu estou falando aqui do altar não é uma fantasia, não é brincar com a sua emoção, brincar com as suas sensações. Mas isso aqui é uma igreja séria. Eu estou aqui para lhe dizer, se Deus te prometeu que esse será um ano de grandes vitórias na sua vida, é porque Ele já tem tudo preparado para você e para a sua família. Você tem que acreditar. Sara
Sara riu. Sara achou que aquilo era uma fantasia. No versículo 14, diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. E assim aconteceu. Aquilo que Deus prometeu a Sara, aconteceu. Então, algumas pessoas vivem uma vida rotineira, uma vida comum, vivem sem muitas expectativas na obra de Deus. Sabe o que se tornou muito comum na igreja evangélica hoje? A igreja evangélica delivery, a igreja evangélica dos milagres. As pessoas estão querendo: eu vou lá para a igreja, pastor, eu gosto mesmo de pegar um vidrinho de óleo, levar uma aguinha benta para casa, e lá eu passo, ali acontece alguma coisa. As pessoas estão vivendo assim, sabe, de qualquer forma, na obra de Deus. Estou dormindo, acordando, estou vivendo mais um dia, outro dia. Se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu. Isto é duvidar no seu íntimo do poder de Deus em executar grandes milagres na sua vida. Você não pode duvidar do que Deus te prometeu. Só eu que estou te falando aqui, só eu que estou te prometendo nada. Você poderia duvidar se eu estivesse aqui, sabe, falando por mim mesmo, falando do que eu acho, da minha experiência de vida, aquilo que eu gostaria que você fizesse, aí você poderia duvidar. Mas eu, com a Bíblia aberta, tenho te dito que este é um ano de grandes vitórias para a sua vida. Você tem que acreditar que Deus tem grandes vitórias para você. Amém? Então, você tem que começar a planejar, você tem que sonhar, você tem que idealizar grandes coisas para a sua vida. Olha, amado, se Sara não tivesse acreditado, se Abraão não tivesse acreditado, eles não teriam visto grandes bênçãos de Deus na vida deles. Sabe por que tem muitas pessoas, desculpa o que eu vou dizer, mas sabe por que tem muita gente capengando na obra de Deus? Sabe por que tem muita gente sendo humilhada na obra de Deus? Sabe por que tem muita gente passando necessidades na obra de Deus? Porque não são capazes de acreditar que Deus pode realizar o que Ele prometeu. Existem pessoas na obra de Deus que são descrentes. Pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, mas duvidam da capacidade de Deus em executar grandes milagres em sua vida. Meu irmão, desculpa o que eu vou dizer, mas abra o teu olho. Você tem que acreditar no que a Bíblia diz a teu respeito. Se a Bíblia diz que você é abençoado, você é abençoado. Diga: eu sou abençoado. Fala aí para o teu irmão, fala: você é um abençoado, você é uma abençoada. Louvado seja Deus. Você é abençoado, você é abençoada por Deus. Fala para o seu irmão: você vai conquistar os seus objetivos. Fala: você vai conquistar. Você vai conquistar, não tenha medo. Pastor, eu tenho um medo danado, pastor, de falar estas coisas, porque tudo que eu planejo não dá certo. Para de pensar desta forma. Tira esta mentalidade aí, sabe, medíocre. Tira esta mentalidade que o inimigo tem lançado aí nos seus pensamentos. Você tem que acreditar em 100% do que a Bíblia diz. Você tem que se mover por fé. Então, como deve ser a minha vida e a sua vida? Vamos voltar a 1 Coríntios, por favor, Samuel. 1 Coríntios 3, versículo 6, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de... Então, tem uma parte que eu e você temos que executar no processo do milagre. Qual é a parte? Plantar, agir. Nós temos que plantar, diz a Bíblia, plantar e regar. O crescimento, ou seja, o milagre, vai vir da parte de Deus. Agora, nós temos que plantar. Aonde você quer ver resultados na sua vida? Você tem que plantar. Algumas pessoas precisam ver o resultado na sua vida conjugal. Então, você tem que plantar na sua vida conjugal. Tem pessoas que, às vezes, entram para a igreja, começam a ir para a igreja, aí depois de um tempo, diz: pastor, meu casamento está um caos. Eu já conheci pessoas assim: eu estou na igreja, o meu casamento está um caos, virou de perna para o ar. Mas, irmão, o que está acontecendo? Sabe o que é, pastor? Eu sou de uma igreja, e eu vou na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então eu chego na igreja às 7 da manhã, e é a obra. Eu saio às vezes meia-noite, meu marido não entende. Nem eu que sou pastor entenderia um troço desse. Isso não é de Deus. Então, imagine, seu marido não casou com uma freira. Imagina a pessoa enfiada na igreja. Com todo respeito às freiras, mas elas que ficam em convento, enclausulado o dia inteiro.
Então, pastor, meu casamento vai de mal a pior, sabe? E meu marido está endemoniado, porque ele não consegue entender que eu vou para a igreja, todo culto, aí eu saio da igreja 3, 4 horas da manhã, porque o pastor não tem hora para acabar o culto. Está errado. O culto tem ordem e decência. O Espírito, diz a Bíblia, está sujeito ao profeta. Então, você tem que plantar certo. Na questão do casamento, a igreja não é um empecilho para a sua felicidade conjugal. Pelo contrário, é na igreja que você aprende a direção para ser feliz no seu casamento. Então, nós não queremos pessoas 24 horas dentro da igreja, porque isso vai atrapalhar o seu casamento. Você tem que ter um dia de culto, você vem, louva a Deus. Pastor, eu não posso ficar para a lanchonete porque meu marido está me aguardando, não gosta que eu chegue tarde, ele vem me buscar aqui na igreja. Não tem problema nenhum. Você já prestou o seu culto racional a Deus, é o mais importante. Então, tem que plantar certo, amado. Pastor, sabe, meu marido, ele gosta muito que eu faça um cafuné nele, faça, cuide do seu marido, plante. O que você quer ver na sua vida conjugal, você tem que plantar. Amém, igreja? Olha, alguns aí já estão afiados. Tem que plantar. Na sua vida profissional, pastor, a minha vida profissional, olha, eu dou meu dízimo aqui, mas eu estou passando um estreito no trabalho, porque eu estou sendo perseguido. Estou com um espírito de perseguição no meu trabalho. Meu irmão, o que está acontecendo? Pastor, todo mundo brigando comigo. Toda semana é bronca, é advertência. Isso é o demônio. Mas o que está acontecendo? Não, porque o meu horário de entrada é 8h30. Sabe como é, né, pastor? Eu chego 9, 9h30, as pessoas não entendem. Meu irmão, você nunca vai ser uma pessoa bem-sucedida na vida profissional. Se o horário de entrada é 8h30, você tem que chegar 8h15, 8h20, 8 horas. Pastor, você tem que plantar. Quanto mais você plantar, mais você vai ver Deus dar crescimento na sua vida. Então, grandes vitórias estão a partir daquilo que nós estamos semeando, daquilo que nós temos plantado. Se você plantar coisas boas na sua vida profissional, você vai ter grandes vitórias este ano. Amém, igreja? Porque as pessoas dizem, não, eu vou ficar em casa numa rede e a coisa tem que acontecer. Vai chegar no final do ano, pastor, não leva a mal não, mas esta palavra aí de grandes vitórias este ano aí para mim, isto aí não deu nada certo não, isto foi mentira. É mesmo, irmão, por quê? Eu não vi nada acontecer, pastor, eu sinceramente, eu ficava em casa lá, vendo Fausto, de vez em quando ia ali no show de verão, para ver como é o nome? Roupa Nova, e eu não vi nada acontecer não, pastor, as coisas não vi não, é uma grande vitória. Tem que plantar. Na sua vida profissional você tem que plantar. Então não estou aqui dizendo para você que este vai ser um ano de grandes vitórias, e que você vai ficar em casa de braços cruzados e tudo vai acontecer. Não. Você é responsável por plantar. A sua vida é resultado daquilo que você tem plantado. Você é hoje resultado daquilo que você plantou no passado. Você tem hoje, o que você está colhendo hoje é resultado do que você semeou lá atrás. Nós não podemos reclamar da vida que nós temos. A vida que nós temos é resultado das nossas escolhas, amados. Amém? Porque senão, todo mundo culpando Deus. Onde é que Deus estava? Onde é que Deus estava? Com todo respeito. Acontece uma tragédia, as pessoas dizem, mas onde é que Deus estava nesta hora que não pôs a mão? Deus estava no lugar que sempre esteve. Algumas pessoas é que estavam no lugar errado. Então nós temos que ter a total consciência, eu e você, de que se nós queremos ter um ano de grandes vitórias, diz Paulo, eu plantei, Apolo regou. Você tem que plantar. Diga, eu tenho que plantar. Diga, eu tenho que regar. E aí Deus dá o crescimento. Pastor, na minha vida espiritual, eu preciso de ajuda espiritual. Pastor, ora pela minha vida espiritual. Meu irmão, eu posso orar pela sua vida espiritual. Agora vem para o culto, ouve e põe em prática. Porque tem pessoas que pedem oração pela vida espiritual. Isso é importante. Agora, é importante que você desenvolva a sua vida espiritual. Vem para a igreja, ouve a palavra, coloca a palavra em prática na sua vida, aquilo que você tem ouvido de Deus, você coloca em prática, você planta, você vai ter uma colheita. Amém? Olha, com todo respeito, estou aqui para apontar o dedo, para acusar ninguém. Agora, se você não vem no culto, se você não dizima,
Se você não pratica o que a Bíblia diz, você não está plantando. E você quer ter os mesmos resultados de quem vem na igreja, de quem dizima, de quem põe a palavra em prática, não brinque com Deus. Por favor. Eu sou teu pastor, te amo, tenho que te dizer isso. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Isso é brincadeira. Amém, igreja? Estou nervoso não, viu? Estou vendo os irmãos estão assim meio tensos. Fica calmo. É um ano de grandes vitórias para você. Amém? Mas é importante eu te dizer estas coisas. Pastor, eu quero ser bem-sucedido como um comerciante. Você tem que investir no seu comércio. Você tem que investir na propaganda, no marketing, fazer alguma coisa, pôr um produto novo, melhor, investir nos funcionários, dar capacitação para as pessoas que trabalham para você. Não, pastor, eu não sei o que está acontecendo com o meu comércio, com a minha loja, a coisa não vai para frente, eu não sei o que vai. Sabe, eu tenho lá 5 funcionários, meu negócio não vai. Já viu como seu funcionário trabalha, como ele atende, já deu um curso, já ajudou, já auxiliou, já viu qual o problema do funcionário. Então, tem que ver todas estas coisas. Estou aqui te ajudando para que você tenha grandes vitórias este ano. Não basta você apenas reclamar. Às vezes, uma decisão que você tomou errada, algo que você fez que não devia, isso tem consequências. Então, nós temos que plantar certo. Diga, eu tenho que plantar certo. Então, realização de sonhos não é obra do acaso. Não pensa que o sonho, que eu tenho falado aqui, é um ano de grandes vitórias. Pastor, como é que é isso? Isso não é obra do acaso. Não pense que a sorte vai bater na tua porta. A sorte não bate na porta de ninguém. Mas eu tenho 37 anos de idade, a sorte nunca bateu na minha porta. Esse negócio, estou esperando a minha sorte. Que sorte? Eu acredito no trabalho, eu acredito em plantar para colher. Amados, há 11 anos nós temos plantado neste ministério e temos colhido o resultado do que nós temos plantado. Há 11 anos nós temos aqui, a cada culto, a cada reunião, plantado. Então, se você quer ter sucesso em 2013, plante. Não pense que as coisas vão acontecer na sua vida por acaso. Amém? Ah, pastor estava andando na rua, de repente, por acaso, um caminhão cheio de dinheiro caiu e virou dinheiro, e aí, por acaso, aquele dinheiro entrou no meu bolso. Ih, meu irmão, tomou aquele chá de quê? Do quê? Lírio? Fala alto, abençoado. É lírio? É isso? Tomou chá de lírio. Sei lá o que é lírio. Tomou alguma coisa. Nós temos que plantar, nós temos que investir. Não fique esperando a sorte. Ai, pastor, eu estou esperando a minha bênção chegar. Estou esperando. Ai, pastor, estou esperando a mulher da minha vida chegar. Ai, estou esperando. Meu irmão, não fique esperando muito, não. Vá atrás. Ah, dá uma repaginada aí neste cabelo. Pinta o cabelo. Se a sobrancelha é de taturana, dá uma parada na sobrancelha. Se o bafão tá forte, põe um drops, aquele que você gosta, Léo, como é o nome daquele? Extra forte, aquele para mau hálito. Dá uma repaginada, sabe? Pastor, vou falar aqui, pastor, estou querendo refazer a minha vida. Ah, meu amado, sentado do lado do pai, da mãe, senta do lado de uma gata na igreja, vá à luta. Não é com você, Léo. O negócio não é com você. O Tiago já veio aqui para frente. Sentou do lado do parceiro dele e deixaram um espaço no meio. Quem sabe alguém senta? Eu já faria diferente, Tiago. Eu já sentaria do lado de uma gata. Pastor, estou esperando a sorte bater na minha porta. Então vamos entender como que nós vamos realizar os nossos sonhos. Sonhos envolvem algumas coisas para realizar o sonho. Primeiro ponto. Para você realizar alguma coisa, você tem que ter um desejo forte. Já percebeu? Presta atenção, quando você quer alguma coisa, você não corre atrás e faz? Quando você quer alguma coisa, você não arruma tempo para fazer? É ou não é? Quando alguém quer fazer alguma coisa, meu irmão, ninguém consegue, a pessoa corre atrás, vai, e não sei o que, eu vou atrás. Quando alguém vai numa festa,
E eu preciso comprar uma roupa, eu tenho que fazer isso, eu vou aquilo. E a pessoa se desdobra em 50. Quando alguém não quer fazer, o que a pessoa dá? Uma desculpa. Então, para realizar o sonho, envolve um desejo forte. E esse desejo forte faz o seu coração arder. O que faz o seu coração arder? Qual é o sonho que você tem que faz o seu coração arder? Qual é? Você sabe qual é? Então você tem que... tem um desejo forte. Pastor, tem um desejo... Você vai correr atrás. Então tudo começa com um desejo forte. Agora, eu não sei se eu quero. Se você não sabe se você quer, você nunca vai conseguir. Pastor, eu quero, mas eu não sei se eu quero. Você nunca vai conseguir. Você tem que saber o que você quer. Um desejo forte. Você tem que desejar. É isso que eu quero. Porque aí você diz para Deus, Senhor, é isto que eu quero para a minha vida. Abre as portas para mim. Coloca a pessoa certa no meu caminho. Você vai correr atrás. Você vai batalhar. Você vai lutar. E as portas vão se abrir. Diga, desejo forte. Fala para o seu irmão, o que você quer? Pergunta para o seu irmão, o que você quer? Você tem um desejo forte? O que faz uma pessoa se realizar? Pastor, o que faz uma pessoa realizar o sonho? Primeiro, um desejo forte. Amados, quando a pastora estava de olho em mim, esta mulher surtou. Ela pegava um trem lá em Ribeirão dos Pires, ia lá para o Ipiranga. Ela punha a mãe dela para levar ela lá para o aeroporto para me ver. Isto uma gamação enorme. Ela, um desejo de estar comigo. Fica a dica aí. Então quando você quer, você não faz. Já viu um camarada apaixonado? Ele nunca viu? Ela também fez. Ele fica no espelho, quase não tem cabelo, mas ele penteia, aquilo, lambe aquele negócio, e penteia, e vê a sombra, e tira a remela de olho, e vai, e olha o dente, e fica... Olha, vou dar uma dica para os pais. Se o seu filho está tomando 3 banhos por dia, 3, 4 banhos, passando perfume e gastando um tubo de gel por semana, está apaixonado. A pessoa está gastando tudo isso. Então, é um desejo forte. Parece brincadeira, mas o desejo forte faz você correr atrás das coisas. Pastor, o que faz uma pessoa se envolver ao ponto de realizar um sonho? Segundo ponto, a realização pessoal. Sabe quando uma pessoa quer se realizar como pessoa, ela também corre atrás? Eu quero me realizar profissionalmente. O que leva uma pessoa a trabalhar o dia inteiro, sair do trabalho sem comer, entrar numa faculdade, às vezes pega um ônibus, vai lá para Santos, fica na faculdade 4, 5 horas estudando, volta para casa, fica até de madrugada fazendo trabalho, depois acorda de manhã para trabalhar, mal dorme e vai nesta luta durante 4, 5 anos, 2 anos, dependendo do curso. O que é? O desejo de se realizar como pessoa, dizer, eu sou um doutor, eu sou um advogado, eu sou um contador, eu sou um contabilista, A pessoa quer se formar, que eu sou um enfermeiro, A pessoa deseja se realizar. Então, isto faz com que a pessoa corra atrás. Agora, se a pessoa não tem um desejo forte e não quer se realizar como pessoa, dificilmente esta pessoa vai realizar alguma coisa, algum feito na vida. Sabia? Aí você vê porque tem um monte de gente que vem para a igreja, está na casa de Deus, tem a Bíblia com ela e não vê nada mudar na vida. Pastor, porque tem pessoas, falo isso com todo respeito, meu irmão, mas tem pessoas que estão na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos e a vida é a mesma coisa. Nada mudou. Nada muda. É a mesma vidinha de sempre. É o mesmo drama de sempre, é o mesmo chororô, é a mesma coisa de sempre, nada muda. Por quê? Apóstolo, por que isso acontece? Porque a pessoa não tem desejo por nada. Meu irmão, o cristão tem que ter grandes sonhos. O que move o coração de uma pessoa é um sonho.
Se você não tiver sonho, você não vai correr atrás de nada. Olha, quando uma igreja para de sonhar, a igreja não cresce mais. Pastor, por que tem igreja que está há 50 anos no mesmo lugar, do mesmo jeito, o mesmo banquinho, a mesma manchinha na parede, os mesmos probleminhas de sempre? Porque há 50 anos tem igrejas que estão do mesmo jeito. Porque há 50 anos o pastor parou de sonhar. Porque há 50 anos o pastor não almeja mais nada. A igreja é reflexo da liderança. Você, meu irmão, você tem que correr atrás. Se você diz, pastor, eu não tive oportunidade na vida de estudar, vai estudar agora. Pastor, eu nunca consegui, entra agora. Já estou com 50 anos, vai estudar com 50 anos. Minha sogra, ouvindo um conselho aqui na igreja, com 40 e poucos anos, foi estudar. Se formou, tirou o seu diploma universitário. Nós temos pessoas aqui na igreja, com 50, 60 anos de idade, que ouvindo esses conselhos, não sabiam ler, foram estudar, se formaram no primeiro colegial, segundo grau, não sei como é que chama agora. Fizeram, não sei se é Mobral, não sei como chama, supletivo, aprendeu a ler, escrever, concluíram. Então, tem que desejar crescer, porque senão, nada acontece na minha vida, vou embora da igreja, não quero saber de Bíblia, nada acontece, isso é tudo mentira. Mentira! Pergunta para quem está vivendo grandes bênçãos na vida se é mentira. Agora tem que plantar, agora tem que correr atrás, tem que se lançar num desafio, não pode ter medo. Amém? Não estou nervoso não, estou aqui te alertando. Em nome de Jesus. Terceira lição. Disciplina, determinação e dedicação. Tem que ser uma pessoa disciplinada. Você tem que se dedicar, tem que ser determinado e se dedicar. Porque todo sonho vai ter obstáculo. Todo sonho, alguma coisa se levanta para se opor contra o que você deseja, o que você sonha, o que você espera. Se nós pegarmos a Bíblia Sagrada inteira, você vê alguém querendo realizar um feito, alguém se levanta contra. Algo grande está para acontecer, uma situação se levanta contra. Então, um cristão tem que ser uma pessoa determinada na fé. Eu acredito, Deus disse que é meu, eu não abro mão, o Senhor é comigo, Ele é o meu pastor, nada me faltará, Ele é a minha capacidade, Ele é a minha suficiência. Você está conseguindo acreditar em tudo isso? É necessário que você acredite. Tem que ter disciplina, determinação e dedicação. Parece que aí fora, amados, com todo respeito, tem um monte de gente dedicada. Olha o que eu vejo de pessoas sendo bem-sucedidas na vida, estudando. Pastor, eu não tenho paciência para estudar. Olha, com todo respeito, não vá rasgar a carteira de membro, ir embora da igreja, que depois eu vou atrás de você e você volta, eu vou ter que imprimir outra carteira e mandar plastificar. Então, se você quer realizar alguma coisa, agora, você não quer estudar, você não tem disciplina para estudar, você não tem determinação para correr atrás, você não se dedica, e aí a coisa não acontece, a culpa é de quem? É de Deus? Deus que é culpado? Pastor, eu não sei, eu vou mudar de igreja, porque aqui o negócio está meio fraco. Porque o que eu quero não acontece. Agora, se você não é uma pessoa disciplinada, não é determinado e não se dedica, a culpa não é de Deus, amado. Desculpa o que eu vou dizer, mas tem um monte de crente forgado. Tem um monte de crente querendo que Deus plante para eles. Essa pessoa vai lá e diz, vou deitar aqui. Tem que pôr uma rede aqui, diácono, isso para mim uma hora dessa. Deus. Ai, Jesus, toca o culto aí que agora eu vou tirar um cochilo. Imagine, você vem aqui para o culto, cadê o pastor? Fala baixo, está lá no gabinete dormindo. Deixa ela estar dormindo. O culto vai acontecer? Você vai dizer, mas isso é uma loucura, isso aqui é um negócio, não tem zelo, não tem dedicação, eu vou embora, vou procurar uma igreja séria. Vai ou não vai? Você vai cair fora. Você não vai aguentar. Se você chegar aqui na igreja um dia, pastor, cadê o pastor? Não veio hoje. E o culto? Não, hoje não vai ter, o pastor estava meio indisposto, ele foi jogar uma bolinha na praia, aí ele ficou meio indisposto. Aí chega outro culto, domingo, você vem com a família, traz visita. E como é que vai ser o culto hoje? Hoje o culto não vai ter culto hoje. Desculpa, mas hoje não vai ter culto, porque o pastor hoje ele foi fazer um passeio, ele foi no shopping, ele queria comprar um sapato novo. Aí chega outro dia e fala,
Vai ter culto ou não vai ter culto hoje? Hoje não vai. Pastor não veio. Hoje ele foi no show do Roupa Nova. Roupa Nova está aí na cidade, foi ver o Roupa Nova. E ele já aproveitou que ele comprou uma roupa nova e ele não veio e tal. Sinceramente, você volta aqui depois? Eu acho que não. Nem eu voltaria. Você não volta. Agora, se acontece isso comigo, você não voltaria aqui? Agora, como você espera, se você não fizer nada, que as coisas vão acontecer na sua vida? Que alguém vai te beneficiar, que alguém vai te favorecer? Meu irmão, a vida não é assim. Se você quer colher alguma coisa, você tem que plantar. Se você quer ter uma vida legal, você tem que plantar para ter essa vida legal. Se você quer ser bem-sucedido em alguma área da sua vida, você tem que investir, você tem que plantar, tem que ralar, tem que plantar, tem que semear, tem que acreditar, tem que se dedicar, tem que se lançar. Aí você vai colher. Aí é gostoso. É gostoso quando você colhe o que você plantou. Olha, quarta lição. Encarar os desafios. Sabe que para você realizar o seu sonho, você tem que encarar os desafios? Sempre quando você tem um sonho, tem um desafio, você tem que encarar. E o quinto e última lição, arriscar apesar do medo. O que é este medo, pastor? É um temor, uma insegurança. Às vezes você se sente inseguro para fazer alguma coisa, mas a fé, dom de Deus que está na sua vida, tem que fazer você avançar sem medo. Já viu um medroso alcançar alguma coisa na vida, amados? Já viu, com todo respeito, uma pessoa covarde alcançar alguma coisa na vida? Eu não fiz porque eu tinha medo. Pastor, eu não comprei o carro porque eu fiquei com medo de não poder pagar. Pastor, eu não comprei a casa porque eu fiquei com medo de não poder pagar. Pastor, eu não comecei a namorar porque eu fiquei com medo de não poder pagar o casamento. Pastor, eu não tive filho porque eu fiquei com medo de poder depois não sustentar. Pastor, eu acho que eu vou morrer porque eu tenho medo de ficar vivo. O que é isso? Tem que se arriscar apesar do medo. Tem que se arriscar apesar do medo. Tem que sonhar. Sabe que as pessoas não gostam quando alguém sonha muito? Sabe que tem pessoas que não gostam quando você tem um sonho? Porque se alguém começou a sonhar e vai ter uma ascensão na vida, tem gente que não gosta. Às vezes dentro da igreja. Tem gente que não gosta quando o irmão sonha, quando o irmão tem um sonho. Tem gente que não gosta, a igreja diz, vamos fazer tal coisa, vamos para a TV, vamos. Tem gente que não gosta. Para que mexer com isso? Está tão bom assim. Não pode. Olha o que aconteceu com a vida de José. José foi um homem que recebeu um sonho, uma visão. Olha o que José enfrentou dentro da casa dele. Gênesis 37, versículo 18. De longe o viram José. De longe o viram. E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o... Sabe que José recebeu uma visão de Deus? E os irmãos dele começaram a conspirar contra ele. Tinham raiva, inveja do irmão caçula. Este moleque aí, fica sonhando, está achando que vai ser maior do que a gente, e começou a sonhar. Sabe que tem gente que, às vezes, com todo respeito, falo isso com respeito, mas às vezes dentro da tua própria casa, pessoas da tua própria família, pessoas do seu ciclo de amizade, que querem matar os seus sonhos porque não suportam quando você tem um sonho. Sabe que tem gente que tem raiva quando diz, não, eu vou abrir o meu comércio, eu vou fazer tal coisa, não, eu vou fazer uma faculdade. A pessoa diz, não vai conseguir. Aí já vai para alguém, fulano disse que vai fazer faculdade. Não vai, trabalha feito um louco, não tem dinheiro, a vida que leva, e não sei o quê. Foi o que os irmãos de José fizeram, tentaram matar o sonho dele. Olha o versículo 19. Dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Geralmente quem não tem sonho, tem inveja de quem sonha. Geralmente quem não tem sonho, quem não tem uma ambição saudável na vida, tem inveja e tem raiva de quem sonha. Sabe que às vezes a pessoa desdenha de alguém que tem sonho? Desvaloriza o sonho de uma pessoa? Isso é muito comum. Isso aí, está aí, fala demais, vai dar em nada. Isto aí é fogo de palha, isto aí, isto eu conheço de outros verões, isto aí não vai dar em nada. As pessoas fazem isso, às vezes com você, meu irmão. Eles dizem, vem lá o tal sonhador, conspiram para matar o seu sonho.
Tem gente que não te apoia. Você tem um sonho, sou fulano, a pessoa te ajudou a vida inteira. Você não te ajudou. Porque você estava lá embaixo, estava no pó, estava às vezes na lama. Aí a pessoa ajuda. Aí quando você tem uma ascensãozinha, você cresceu, opa, não, vou fazer uma faculdade. A pessoa diz, faculdade? Não, a pessoa começa a pôr o braço e empurrar para baixo. Fica mal-humorado com você. Você fala, não, eu não estou legal hoje. Isso eu já conheço. Quando alguém já começa assim, eu digo, bateu o espírito dos irmãos de José. Isso, o negócio está feio. Porque a pessoa, quando não tem sonho, ela quer matar o sonho dos outros. Você tem que identificar isso aí, meu irmão. Quando alguém quiser matar o teu sonho, você vai dizer, eu tenho um desejo forte, eu quero me realizar, eu tenho disciplina, eu vou encarar o desafio, eu vou me arriscar sem medo, e Deus vai me honrar. Amém? Então, por que José venceu? Porque José foi uma pessoa determinada. José sofreu inveja, ele venceu a inveja. José venceu o novo, porque ele foi morar na casa de Potifar, aquela situação, não sabia nada, mas ele lutou lá e venceu. Pois foi a tentação, José foi tentado, ele venceu a tentação, enfrentou a tentação. Então, todas as dificuldades ele venceu. Por quê? Porque ele tinha um sonho. Você tem um sonho no teu coração? Eu queria nesses minutinhos finais, nesses 3 minutos finais, dizer o seguinte para você. Se você tem um sonho, você tem que perseguir este sonho até você alcançar. Foi Deus quem te deu este sonho? Um monte de gente não vai acreditar no teu sonho. Eu tenho dito isso aqui na igreja. Não pense que todo mundo vai aplaudir o teu sonho. Não pense que todo mundo vai bater palmas para os seus sonhos. Mas vou falar uma coisa aqui para a igreja com muita tristeza. Mas quando nós começamos há 11 anos atrás, na casa do irmão Wagner, esse trabalho, éramos meia dúzia de pessoas e eu vinha de São Paulo uma vez por semana para pregar aqui. E depois o presbítero William fazia reunião de quarta-feira e eu fazia reunião de sábado. E depois eu comecei a descer final de semana e durante a semana. Sábado e quarta. E assim foi durante quase 8 anos, 7 anos. E quando nós estávamos na casa do irmão Wagner, nós não incomodávamos ninguém, estava tudo certo. Um dia nós alugamos um salãozinho, e a reunião começou a aumentar, começou a encher, já tinha umas 10, 12 pessoas, 15, 20. Alugamos um salão no centro. Esse negócio começou a crescer. Aí um dia nós começamos, nós vamos mudar a sede própria. Começaram a falar mal de mim. Irmãos em Cristo, patrícios que vão morar a eternidade comigo no céu, começaram a falar mal da nossa igreja. Começaram a falar mal do nosso ministério. Um dia me pararam na rua porque eu pregava na rádio, vieram me insultar, mas pastor não pode ficar pregando essas coisas na rádio. Eu disse, mas o que eu estou pregando? Para ter moral? Para ter uma vida digna com Deus? Não pode? Começamos a incomodar porque começamos a crescer. Mas quando a gente era, 6, isso aí não é nada. Às vezes entre irmãos, amados, entre irmãos que vão morar a eternidade com Cristo, tem estas coisas. Às vezes tem pessoas que não suportam o nosso crescimento. Foi o caso com José, os próprios irmãos de José. Agora, você não pode desistir do teu sonho, porque ninguém acredita nele. Você não vai desistir porque tem gente que talvez não acredite mais em você. E aí, o que você vai fazer? Vai se entregar? As pessoas não acreditavam mais em José, quiseram dar cabo da vida dele. Eu quero finalizar a mensagem desta noite dizendo que ter sonho, qualquer um pode ter. Realizar os sonhos, só as pessoas que realmente têm uma fé inabalável em Deus. Porque sonhar qualquer um sonha. Agora, realizar os sonhos, isso é para aqueles que acreditam que se plantar, Deus vai fazer crescer. Você pode sair daqui hoje e viver sonhando a vida inteira e ser um sonhador. Você pode sair daqui hoje realizando cada um dos teus sonhos com Deus. Eu quero lhe dizer qual que é a receita para a realização de sonhos. Plantar. Pastor, qual a receita para ser feliz? Plantar. Pastor, qual a receita para ser bem-sucedido na vida? Plantar. Pastor, qual a receita para o meu casamento dar certo? Plantar.
Amado, um marido que planta na vida da esposa, cuida, dá amor, dá carinho, passeia, tá junto, tá do lado, ama, respeita, cuida, este cara vai ter um casamento feliz. E vice-versa. A pessoa que é batalhadora, que luta, que trabalha, às vezes o próprio patrão não reconheça, mas Deus abre uma grande porta para você e te coloca num lugar de destaque e de honra. Então é assim que Deus faz. Quando nós plantamos, nós fazemos, não fazemos para homens, fazemos para Deus. Então o que Deus quer de mim no ano de 2013, pastor? Deus quer você plantando certo. Amém? Plante certo, plante todos os dias e deixe que Deus dará o crescimento a você. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Tem que plantar. Diga, eu tenho que plantar. Diga, ninguém colhe aquilo que não plantou. Então, se você quer colher, tem que plantar. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Você terá um grande ano. Quem crê? Um ano de grandes vitórias. O que você deseja muito? Pensa aí, de verdade, o que você deseja muito? Pastor, meu desejo é ter um carro. Eu, com 17 anos de idade, já falei aqui 50 mil vezes, vim de uma família pobre, minha mãe doméstica, já contei isso aqui 1000 vezes. Minha mãe teve derrame, eu com 14 anos fui trabalhar fora para sustentar minha casa, só éramos eu e minha mãe. Morávamos num porão no bairro do Ipiranga, a porta era desse tamanho, tinha que agachar para entrar. Era um porão de uma casa, tinha uma casa em cima e um porão embaixo, nós morávamos nesse porão. E um dia eu disse assim, eu vou comprar minha moto com 18 anos. Amado, era o cara mais pobre da vila, da rua. Minha sandália havaiana tinha um prego embaixo. Todo mundo ria. Às vezes eu passava em frente ao bar, recebia o meu salário, passava em frente ao bar, via aquela coxinha. Se eu olhava aquilo, eu babava, salivava. Disse, não posso. Tenho que pôr na poupança. Abri uma poupança no Banco Bradesco. Mamãe abriu para mim uma caderneta de poupança. Eu pagava o aluguel de casa, pagava a água e a luz, e mamãe fazia um servicinho ou outro que ela podia, e a comida que nós ganhávamos de familiares, cesta básica, e assim nós vivíamos. E eu fui juntando. Comprei uma motobilete. Você lembra disso, que existia uma motobilete? Comprei um negócio daquele, com 17 anos. E fui juntando, que depois eu ia dar aquela lambretinha para pegar uma moto. Às vésperas de eu comprar a moto, me roubaram a bendita da motobilete. Mobileta. Como é o nome? Mobilete. É isso aí. Esse troço. Aquilo só fazia barulho. Me roubaram. Amados, eu chorei o dia inteiro. Depois lavei o rosto, enxuguei as lágrimas, disse, vou lutar tudo de novo. Mas aí eu passei estreito, apertado, fui. Quando eu fiz 18 anos, tirei minha habilitação e comprei uma motoca, financiada pelo Banco Mapping. Alguns aqui nem sabem o que é isso. Banco Mapping. Um carnê que era o juro. Cada prestação era um juros monstruoso. E eu comprei aquele negócio. Meu Deus do céu. Se eu passava na rua, o vento batia no rosto e eu dizia, realizei o meu sonho. Quem me visse, vai ser impossível. E eu disse um dia, eu vou trocar esta moto. Eu vou comprar uma moto importada. Mas não levou muito tempo, eu tinha uma moto importada. Aí não levou muito tempo, eu disse, eu quero um carro. E eu lutei. Eu queria aquilo. Eu queria. Eu corri atrás, eu lutei, eu me privei, até que eu alcancei. Deus colocou as pessoas certas no meu caminho. Se você quiser de verdade, se você sonhar de verdade, se você plantar de verdade, Deus vai colocar as pessoas certas no teu caminho.
Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso. Eu sei, Pai, que a nossa parte é apenas plantar, regar, e o crescimento sempre virá de Ti. Se nessa série de mensagens algumas pessoas não têm conseguido acreditar, se alguém tem feito como Sara fez, tem rido, tem desdenhado, se alguém está rindo daquilo que o Senhor tem nos prometido, abre os olhos deste filho, desta filha nesta noite e faz com que este filho e esta filha enxergue, Senhor Jesus, enxergue com os olhos da fé que não há impossíveis para Ti. Senhor, coloca a Tua mão nesta noite, que os Seus filhos saiam daqui com determinação, que os Seus filhos saiam daqui nesta noite para plantar. Capacita-nos, Deus, para plantar na área em que nós queremos colher. Senhor, que ninguém desta igreja fique no meio do caminho, apenas sonhando e sonhando e sonhando. Que o povo desta igreja não sejam apenas sonhadores, mas realizadores, Pai. Por isso eu oro nesta hora pedindo: capacita cada filho Teu, cada filha, para que saiam daqui nesta noite, para realizar os sonhos, para a realização dos seus sonhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Acredite, meu irmão, talvez você vai ter que acreditar sozinho no teu sonho, mas acredite em nome de Jesus. Amém? Você vai declarar para o seu irmão: vamos plantar para colher. Graça e paz, boa noite a todos. Graças a Deus.